Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Não somente os irmãos, mas aqueles que não quer ser chamado de irmãos também, devem se unir. A família, os trabalhadores, os empresários, os que estão fazendo reuniões, os que estão fazendo uma palestra, em todos os setores, nos estudos, no trabalho, deve haver a união em todos os sentidos, né? União para o aprendizado, união para conhecer, ter conhecimento, estudar, união para conquistar os objetivos, né? Uma família unida vai para frente. Uma família unida, um casal que é unido, o jovem que se casa e que se une, né, com coragem e fé, ele tem a vitória certa, né? Porque a vitória precisa ter essa base que se chama união. Sem união, não é possível de maneira nenhuma as pessoas vencer na vida, tanto na irmandade, né, na família, os irmãos, os pais, que eu estou incluindo o pai e a mãe, o casais, aquele que deseja realizar seu sonho, aquele que deseja ampliar e melhorar mais a saúde, mais uma vida feliz com o seu parceiro, né? Os casais, os jovens, enfim, todos em geral. A gente vê que a Bíblia, ela é o livro dos livros, e eu quero falar um pouco sobre esse assunto aí, né? Sobre o livro dos livros. A Bíblia é um conjunto de livros, né? É um livro, tem 66 livros, né? Acho que é uma coisa, acho que é isso mesmo. Se eu estiver errado, as pessoas podem me corrigir. Então, por isso é chamado de Bíblia. E muitas coisas, muitas profecias têm acontecido e são reais, né? Muita coisa tem acontecido, né? Sobre os assuntos proféticos, né? E a gente vê que muitas profecias já se cumpriram e muitas vão se cumprir. Tem uma passagem bíblica, né, que fala sobre Israel, fala sobre o Egito. Por exemplo, o Egito, existe algo que fala sobre a Bíblia, né, nesse assunto, né, do Egito. Eu estou olhando aqui que houve por volta de 587 sobre o assunto do Egito, né? O Egito, profeticamente, como diz na Bíblia, que o Egito não dominará mais sobre as nações. Está registrado no livro da Bíblia, né? Está registrado no livro da Bíblia, em Ezequiel 29:15, né? Porque o Egito, ele dominava, né? O Egito, ele tinha muita influência
no passado. O Egito, ele dominava as nações. O Egito era como se fosse uma grande potência, uma nação igual os Estados Unidos da América do Norte. Ele tinha muita influência no passado, então ele tinha muito influência e também muita autoridade. Aí, na profecia de Ezequiel 29:15, diz: O Egito não dominará mais sobre as nações. Essa sentença é contra o Egito. E diz o seguinte, nesse livro da Bíblia: será o mais humilhado dos reinos, né? Nos reinos, e que nunca mais dominará sobre as nações, pois eu a diminuirei, né? Vamos ver aqui, para não domine mais sobre as nações. É o que está lá, né? Registrado e foi falado, escrito por volta do ano 587, né? Já falava sobre essa profecia, né? E a gente vê que essa profecia da Bíblia confirma que o Egito, sendo dominador, influenciador, o Egito não dominará mais sobre as nações. É o que está aqui, né? Que a gente encontrou na Bíblia esse assunto. E, na verdade, o Egito nunca mais dominou outras nações, nunca mais teve esse poder, né? Essa capacidade de dominar, conforme está lá registrado na Bíblia, né? Então, isso daqui é a profecia, né? Que o Egito nunca mais ia dominar as nações como dominava no tempo de Faraó, né? No tempo de Faraó, o Egito, através do rei Faraó, ele dominava outras nações, mas o que diz aqui na Bíblia é que nunca mais o Egito ia ter esse poder. E, na verdade, o Egito até hoje não tem domínio sobre outras nações. Agora, eu sei que já os Estados Unidos da América tem muita influência em outros países, assim como Israel. Israel ainda tem a sua influência, né? Então, vemos aqui, que eu estou olhando aqui também, a gente tem que ir olhando, né, devagar, né, e olhando com cuidado, né? No ano 70 depois de Cristo, os romanos dominaram Jerusalém quase 2000 anos, né? E diz aqui que 14 de maio de 1948, é isso mesmo, né? 1948, voltou a ser uma nação novamente. Está ali registrado no livro de Isaías, né? No Velho Testamento, Isaías 35, primeiro, que diz assim, né? Que diz assim: o deserto e a terra seca se alegrarão, né? Os ermos exultará e florescerá, e eles serão prósperos, né? E a gente vê que Israel hoje ele exporta, né? Até aquela fruta chamada tâmara, né? É uma fruta chamada tâmara, eles exportam, eles vendem. Até laranja, hortaliça e outros tipos, né? Hoje a tecnologia
foi estendida e foi estabelecida em Israel. Então, é o que está predito na Bíblia sobre os ermos, né? O deserto e a terra seca se alegrarão. E naquela época era tudo deserto e hoje é cheio de plantação hoje. Plantação, irrigação por gotejamento, né? E tem outras tecnologias, né? Então a gente vê que isso é verdadeiro, né? Embora que muitos não acreditam na Bíblia, mas aqui nessa profecia que o Egito nunca mais teria aquela influência, né, de grande potência, isso daí a gente está vendo que cumpriu essa realidade, né? Hoje o Egito não tem mais aquela influência. E que Israel, o deserto e a terra ia se alegrar, né? Os ermos ia se exaltar, ia se florescer, né? No deserto, naquela época, era tudo deserto, não tinha esse negócio de pensar em florescer, em se alegrar, em produzir. Hoje, Israel, eles plantam e eles exportam a tâmara, até laranja e outras frutas, né? E tem uma tecnologia avançada, né? Então a gente vê que nisso daí eu não posso falar que a Bíblia é mentira, né? Porque eu estou falando aqui que aconteceu, né? Eu podia até falar assim, não, a Bíblia é mentira, isso daí não é verdade, não tem como. Contra fatos não há argumento, né? Contra fato não há argumento. Então, eu não posso dizer que a Bíblia mentiu, porque aqui diz que o deserto, né? Ou seja, ia florescer, né? O deserto ia florescer, né? Quer dizer, é sinal de planta, de prosperidade, de colheita, né? E é o que está acontecendo em Israel. E já do Egito, como eu estou falando, já aconteceu, né? Porque o Egito ele tinha domínio forte, né? Era uma nação forte. Hoje, o Egito não domina mais, não tem mais aquela influência entre as nações. Então, também a gente não pode falar que a Bíblia mentiu. Então, eu não posso dizer aqui que a Bíblia mentiu quando diz que o Egito não ia dominar mais as nações. Não posso. Eu estou vendo a realidade aqui, a verdade. Também não posso falar que Israel ia continuar sem produzir, que agora a gente está vendo, todos estão vendo que estão produzindo no deserto, né? Então está real aí. Então a gente está falando o que está acontecendo, né? Então isto é uma realidade, uma realidade, né? E também no livro de Zacarias 12, aí 2 e 3, diz, porém, Jerusalém como um copo de vinho cambaleante para todas as nações ao redor que tentarem conquistá-la naquele dia. Porém, né, ou seja, farei de Jerusalém uma pedra pesada perante as nações. Então está aí, né? O que está acontecendo. Hoje é verdade, né? Aqui está dizendo, né, nesse livro da Bíblia, que ia fazer, por exemplo, Jerusalém ia ser como um vinho cambaleante e que as nações, né, ia tentar conquistar, mas não ia conquistar, né? E que Jerusalém, que Israel ia ser uma pedra
pesada para as nações. Então a gente está vendo que isso daí é uma pedra pesada mesmo. A gente vê que as nações ao redor, eles reúnem para resolver o problema da paz ali. Eles querem resolver a paz entre Israel e as nações árabes. Mas isso está se cumprindo, né? Está se cumprindo, como eu tenho dito aqui, né? Que é uma realidade, né? É uma realidade, né? Como um copo de vinho cambaleante para todas as nações ao redor, que tentar conquistá-la. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. E quem tentá-la erguê-la certamente se machucará gravemente. Todas se machucará gravemente. Então está dizendo aqui, né? Isso é uma profecia bíblica, né? Todos que tentar, né, conquistar vão ser machucados. Israel será uma pedra pesada entre as nações. É o que está na Bíblia. Eu não posso falar que mentiu, né? Não posso porque eu estou vendo aqui que não é mentira. Por exemplo, eu falei do Egito. Está falando que o Egito nunca mais ia ter influência como fosse uma grande nação, uma grande potência. Nunca mais. Aí eu estou lendo que Israel ia florescer o deserto. Já aconteceu. Agora eu estou lendo aqui que as nações que tentar conquistar serão machucadas e que Israel será uma pedra pesada para os povos vizinhos. Então a gente vê que é uma realidade, né? Isso daí é uma realidade, né? Aí também a gente vai ver aqui, por exemplo, é tudo o Velho Testamento, né? Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, mantenha estas palavras em segredo e sele esse livro até o tempo do fim. Eu estou vendo aqui, né? Muitos viajarão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E é o que está acontecendo, né? A ciência se multiplicou, né? Que muitos viajarão de uma parte para outra, os homens caminharão de uma parte para outra, né? E também é, a ciência se multiplicará. Quer dizer, eu não posso falar que é mentira, né? Então está aí para aquele que não acredita na Bíblia, leia tudo esses relatos, anote esses relatos, anote tudo que eu estou falando para provar se é ou não é, né? Quem não acredita na Bíblia vai ver que é. Que os homens correrão de uma parte para outra, também tem aquela parte, né? Que tem uma parte na Bíblia que os homens, como é que voarão como águia, né? Voarão como águia. Tem uma parte que diz também, no momento eu não a lembro, sobre essa parte que os homens voarão como águia e andarão e não se cansarão e voarão também. Isso é a verdade, né? A gente vê os paramotores, né?
asa delta, né? Tem pessoas que voam com asa delta, paramotor, né? Com aqueles motores nas costas, né? Aquelas asas. Então, tudo isso é verdade. Mas alguém vai falar assim: mas o homem não tem asa, como é que o homem está voando? Está voando sim, o homem pega um asa delta, o homem pega um paramotor e ele sai voando, ele voa, ele treina, ele voa, é claro, né, que ele sabe voar e está se cumprindo. O homem está voando sim, o homem está voando. O homem não tem asa, mas o homem, ele pega uma asa delta e sai voando. Ele sai voando. Então, ele não tem asa, mas ele arruma uma asa e sai voando. E também de avião. Os homens estão voando e andando de um lado para outro através de avião a jato, né, de passageiro, aviãozinhos, e vários tipos de avião, aeronave, né? Isso está se cumprindo, né? Que se a Bíblia fala que os homens voarão como asas de águia, isso daí não é mentira. Tanto eles estão voando com aviação através de jatos, através de aviões, como através de asas deltas e paramotor, como eu estou repetindo. Então, as pessoas que não acreditam, façam análise do que eu estou falando para ver se é realidade ou não, né? Sendo que a Bíblia ela foi feito há muito tempo em que essa geração não existia. Então faça uma análise, ué. Não acredita na Bíblia? Faça análise do cumprimento dos fatos reais, né? Então, e o saber, a ciência se multiplicará, né? Então está aqui a realidade, né? E também a Bíblia fala que muitos vão dizer que é o Cristo e enganarão a muitos, né? A Bíblia diz que muitos dirão ser Deus, né? Ser o Cristo e enganarão a muitos. Está também na Bíblia, está registrado, né? Registrado na Bíblia, né? E isso está acontecendo, né? Surgirão muitos falsos profetas, surgirão muitos enganadores, né? Hoje a gente vê tanta gente falando sobre tanto deuses, né? Mas a gente sabe que Deus, Criador do universo, ele é um só, né? Ele que criou todas as coisas, ele fez todas as coisas. Não é deuses. Deus, o Criador, ele é um só. Então tem muitas coisas acontecendo, né? Por exemplo, em Malaquias, né? Não é em Malaquias, né? Eu não vou abrir a Bíblia agora, mas tem uma parte que diz assim: os carros se chocarão nas praças, né? Os carros correrão como tochas de fogo e se chocarão, né? Nas praças, né? Então a gente vê que também a profecia do carro, né? Também se cumpriu. E tem outras profecias, né? Por exemplo, o homem voando tem a profecia. O Egito que não terá mais aquele domínio como uma nação influente também já se cumpriu. Como Israel que floresceu o deserto também se cumpriu, né? Então, tudo isso está se cumprindo. A gente tem que acreditar na real, porque lembre bem do que eu falei, né?
contra fatos não há argumento. Como é que eu vou argumentar uma coisa que é verdade? Como é que eu vou dizer que a Bíblia é mentira se ela está, os escritos que estão na Bíblia estão confirmando, e tem outras coisas, né? Os arqueólogos, né? Que faz escavação ali em Israel, conseguiu, né? Arrancar, desenterrar coisas que comprova várias realidades, várias verdades sobre a Bíblia, porque eles fazem escavação e eles, através da escavação, eles conseguem ver muita coisa, descobrir muita coisa que estava enterrado, por exemplo, sobre o enxofre, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Também a Bíblia fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala. Agora vamos ver se é verdade. A Bíblia está mentindo? Que houve a destruição, que choveu fogo e enxofre lá em Sodoma e Gomorra. Quando as pessoas vão visitar aquele lugar lá, pode notar, né? As pessoas notam que ali tem pedras de enxofre, né? Eles descobrem naquele lugar, é um lugar que não tem produtividade, ali não nasce planta, ali não nasce, não produz. Mas as pessoas, ao visitar aquele lugar ali, ele vê aquelas pedras de enxofre, né? E quando acende aquilo lá, taca fogo, aquilo lá, ele pega fogo fácil, né? Que é enxofre, é pedra de enxofre, né? Então isso daí comprova sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E tem muitos fatos ainda que eu não anotei aqui, mas existem fatos provando a realidade, mais realidade, verdade sobre verdade, né? Então, não é mentira, essas profecias é real. E outra profecia, né? Que diz assim que Israel ia ser espalhado, né, no mundo inteiro, né? Ele ia ser espalhado, né? Isso aconteceu, né? O povo de Israel, ele se espalhou no mundo inteiro, né? Foi para várias nações e não existia a nação, o Estado de Israel. Não existia de maneira nenhuma, né? E eles se espalharam e também o Império Romano, a gente sabe, né, que no ano 70 depois de Cristo, né, os romanos destruíram Jerusalém quase 2000 anos, destruíram, né? E os judeus foram tudo espalhados, né? Aí a gente vê que o Adolfo Hitler, né, que surgiu, que queria exterminar, né, o povo de Israel também, que fez um genocídio, né, que matou mais de 6 milhões de judeus, né? E os judeus foi perseguido em vários países, né? Os judeus era perseguido em vários países, né? Mas aí surgiu, né, que em 14 de maio, como eu tenho falado, eu estou repetindo, em 1948, foi confirmado o Estado de Israel como uma nação, né? E assim aconteceu, né? Então, é real. Agora, se tivesse ao contrário, eu ia falar que a Bíblia está mentindo, né? Eu ia se ponhar contra agora mesmo, né? Nesse momento eu ia dizer, não, a Bíblia mentiu, né? Porque diz que o Egito ia ser diminuído e que o Egito não ia mais ter influência sobre as nações. Eu ia dizer que era mentira, né? É claro que eu ia dizer. Também sobre Israel, né? Que Israel foi espalhado, que
o Império Romano destruiu Jerusalém. Eu ia falar que era mentira também. Eu ia provar que era realmente a mentira, né? Aí depois diz, né, que é sobre Jerusalém, que Jerusalém, ou Israel, né, Israel em geral, com todo o pessoal daquela nação, ia ser um copo de vinho, né, que cambaleante, mas que as nações não ia conseguir conquistar. E isso é verdade, né? Pois a gente sabe também da guerra dos 6 dias, né? Houve a guerra dos 6 dias também, acho que é 6 ou 7 dias, em que Israel conseguiu, né, vencer todos os seus inimigos. Isso daí foi real, isso daí aconteceu em Israel, né? Sem contar, né, as inúmeras guerras que houve contra Israel, né? E que Israel, como diz a profecia, né, ia ser uma pedra pesada para os povos ao redor. Na verdade, é uma pedra pesada. Todo mundo quer resolver, todo mundo quer apaziguar, todo mundo reúne ali na mesa redonda, não sei se é redonda, se é quadrada, né? Reúne ali para resolver, mas não consegue resolver 100%. Hein? Então eu não posso falar que a Bíblia mentiu. Não posso, né? Eu podia até dizer que a Bíblia mentiu, mas eu não posso, não tem como. As profecias indicam que aconteceu, então não posso, de maneira nenhuma, dizer que a Bíblia mentiu. Agora eu quero também falar de outros assuntos, né? Eu quero falar sobre saúde, sobre vitamina, sobre minerais, né? Quero falar sobre minerais e vários minerais, né? Eu quero falar agora sobre a semente de abóbora. Eu já tenho falado sobre vários assuntos, sobre saúde, sobre nutrição, mas eu quero falar agora sobre os benefícios da semente de abóbora. Então, a semente de abóbora é muito importante. Hoje, a farinha de abóbora, né? Hoje moe a semente e transforma ela numa farinha. E ela é rica em proteína, magnésio, fósforo, potássio. Há mais motivo para incluí-la em sua dieta, como ricas em antioxidante, melhora a saúde digestiva, melhora o humor. Então, muitas vezes descartada durante o preparo da abóbora, a semente possui alto teor nutritivo, sendo considerado a parte mais nutritiva da abóbora, com vários nutrientes importantes, como o magnésio, ferro, zinco, proteína, fibra. Rico em antioxidante, a semente da abóbora também são aliadas da saúde digestiva, além de fornecer ao sistema imunológico e controlar o açúcar no sangue, né? Então está aí, né? Então, além de serem consumida crua, a semente de abóbora pode ser torrada, adicionada a salada, sopa, cereais, iogurte, até mesmo utilizada como ingrediente em receita de pães, bolos, biscoito. Pode triturar e fazer uma farinha, pode usar a farinha, né? Proporcionando uma maneira deliciosa de incorporar seus benefícios à dieta, né? E a caloria. Cada 100 gramas de semente de abóbora, a caloria é 574, né? A proteína é 30 gramas, a gordura é 49, a gordura saturada é 8,7 gramas, a gordura monoinsaturada é 16,7 gramas, a gordura poliinsaturada é 22 gramas, o carboidrato é 15 gramas,
Fibra dietética, 6 gramas. Açucares, quer dizer, açúcar não tem, né? Cálcio, 46 miligramas. Ferro, 8,8 miligramas. Magnésio, 592 miligramas. Fósforo, 1.233 miligramas. Potássio, 807 miligramas. Zinco, 7,6 miligramas. Vitamina C, 1,6 miligramas. Vitamina C é 1,9 miligramas. É 1,9. Agora o zinco é 7,6 miligramas. A tiamina, que é a vitamina B1, é 0,6 miligramas. A riboflavina, vitamina B2, é 0,2 miligramas. A niacina, vitamina B3, é 1,6 miligramas. Vitamina B6 é 0,1 miligrama. Vitamina E, 35 miligramas. Só em 100 gramas tem bastante, né? Tem bastante. Por exemplo, o potássio tem bastante. O potássio tem 807 miligramas. O magnésio também tem bastante, né? Só o magnésio, cada 100 gramas, né, de semente de abóbora tem 592 miligramas. Tem bastante, hein? O cálcio já tem menos, 46 miligramas. Então está aí, né? Ela é rico em nutriente, né? Muito boa, muito boa. Sementes de abóbora são carregados de variedade de nutrientes, como eu já tenho falado: magnésio, zinco, ferro, proteína, fibra, ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, né? Vitamina E, é antioxidante, promove saúde do coração, saúde da próstata, melhora a saúde da bexiga, do trato urinário, auxilia na sua saúde, fortalece os ossos através do magnésio, do zinco, presente na semente também, fortalece os ossos, regula o açúcar no sangue, né? A semente de abóbora contém compostos que podem ajudar a melhorar a sensibilidade da insulina, a saúde digestiva, melhora a digestão, auxilia no sistema imunológico, no controle de peso, é uma fonte de proteína, né? A saúde da pele melhora também, melhora o humor, a saúde dos cabelos, redução também dos riscos de osteoporose. O magnésio, o fósforo e o zinco, presente nas sementes da abóbora, desempenham um papel importante na saúde óssea. Também tem propriedade anti-inflamatória, né? Então aí está, né? É muito importante a gente saber que a farinha da semente de abóbora é muito boa, né? A farinha da semente de abóbora é importante, né? É bom para a saúde, né? E contribui também para a saúde, para a construção e reparação dos tecidos, né? Boa fonte de fibra. E é o que eu estou falando, né? Tem vitamina E, vitamina K, né? Então, isso aí é muito importante, essa farinha de semente de abóbora. E o leite de soja também, o leite de soja em pó. Vamos ver, o leite de soja é muito importante? Será que é importante mesmo? Então vamos ver se é mesmo importante para a nossa saúde, para a nutrição, para criar energia, para ter mais saúde. Tanto a semente de abóbora como a farinha da semente de abóbora. Tanto a semente como a farinha, como a soja, como o leite também, o leite de soja em pó, né?
O leite de soja é uma bebida que promove diversos benefícios à saúde, como diminuir o risco de doença cardiovascular, de tumores, ajuda a aliviar os sintomas da menopausa, ajuda também a combater a osteoporose. Então, os benefícios dessa bebida se deve ao fato de a soja conter proteína, minerais, isafro, isoflavona, né, nutriente, composto fenólico, ação antioxidante, anti-inflamatória, antitumoral. Então, o leite de soja pode ser adquirido, né? O leite em pó, né? O leite em pó, né? Pode usar o leite de soja em pó, pode ser o leite mesmo já em líquido. Ajuda a diminuir problemas cardíacos. O leite de soja diminui o risco de doenças cardiovascular, derrame, infarto, doenças coronárias, né? Entupimento de veia. Tudo isso é com certeza vai ajudar, né? Isso acontece porque a soja tem baixo teor de gordura saturada e possui isoflavona, composto fenólico, que ajuda a diminuir as gorduras ruins, né? Então, também evita a osteoporose, é o mesma função que tem na semente de abóbora. Então, o leite de soja, tanto o líquido como o leite em pó, ele é rico em cálcio, fósforo, né, e mantém a saúde dos ossos, evitando a osteoporose e a quedas, por exemplo, fraturas, né, fortalecendo os ossos, porque a osteoporose e situações como quedas e fraturas também, né, então melhora a resistência dos ossos, né. Assim, a isoflavona presente no leite de soja também pode ajudar a diminuir a perda de massa óssea também, né. Ajuda no emagrecimento, diminui o risco de tumores, alivia os sintomas da menopausa, mante a massa muscular. O leite de soja, tanto o leite em pó como o leite em líquido, né, o leite em líquido, né, pode ser, né. Então é fácil fazer o leite de soja, né, o leite de soja é fácil, né. Para fazer o leite de soja é só usar uma xícara de chá de grão de soja em 1,5 litro de água filtrada, né, e lavar bem os grãos de soja em água corrente, colocar os grãos numa bacia com água e deixar de molho pelo menos por 8 horas, né. Depois escorrer e lavar bem os grãos de sojas e colocar os grãos e a água filtrada no liquidificador e bater até os grãos ficarem bem processados, né. E coar a bebida em uma peneira fina ou num coador, um coador bem fino, né, pode ser numa peneira. E colocar a bebida em uma panela e levar ao fogo para ferver por 10 minutos. Aí depois vai mexendo de vez em quando para não grudar no fundo da panela e aguardar amornar e colocar em uma garrafa ou jarra com tampa, né? E armazenar na geladeira e consumir por até 4 dias, 7 dias por aí, mais ou menos, né? Então pode guardar, né? E a tabela nutricional é muito importante. A tabela nutricional sobre a soja, cada 100, cada 100 ml de leite, por exemplo, de soja, tem 41 de caloria, né? A energia, 41 de energia, de caloria, né?
Só de proteína tem 2,73 gramas. Gorduras totais tem 1,61 gramas. Gordura monoinsaturada também tem 0,3 gramas. Gordura poliinsaturada também tem 0,6 gramas, né? E a gordura monoinsaturada é 0,3, né? Que eu tenho falado, né? A carboidrato tem 4,25 gramas. A fibra tem 0,18 gramas. O cálcio tem 16,5 miligramas. Os fósforos tem 52,9 miligramas. O potássio tem 121 miligramas, né? Então é importante consumir. O leite de soja pode ser consumido sozinho ou em preparação com vitamina, bolos, pães, biscoito, molho, soufflé, iogurte, sorvete. O leite de soja não faz mal para a saúde, de jeito nenhum. A não ser que a pessoa seja alérgico, né? Mas não faz, não causa dano algum, né? Não tem problema nenhum. É muito importante. Os bebês podem tomar leite de soja. O leite de soja é consumido por bebê somente sobre indicação de pediatra, né? Em caso onde a mãe não pode amamentar, né? Aí já é diferente, né? Então é muito importante. O leite de soja não faz mal para o homem, não tem problema, não dá impotência, né? Não tem esse problema de fazer mal, nem para o homem, nem para a mulher, né? Nem para o homem, nem para a mulher. Então são importantes, né? Tanto a soja como o leite líquido, né? O leite líquido de soja é importante. Também como eu tenho falado também sobre a semente de abóbora, né? Semente de abóbora ou a farinha também. Todos esses ingredientes são muito importantes para as pessoas, com certeza, né? E tem, por exemplo, agora eu quero falar sobre o leite, os leites mesmo de animal, né? Leite bovino, né? Leite de vaca. Existem vários leites, tem os leites que têm outros produtos misturados, e são muitos, tem os leite integral, tem o leite misturado, né? O leite em pó integral também é um alimento natural feito a partir do leite de vaca desidratado, né? É prático para o dia a dia, ele pode ser usado no preparo de bebida, diversas receitas. Atualmente a versão instantânea, zero lactose, enriquecida com nutrientes, né, ideais para criança, adulto, para ajudar a escolher o leite em pó, né. Existe vários tipos de leite em pó. Vamos ver, tem vários, né. São muitos os tipos de leite em pó. Tem aqueles misturados, né, tem os misturados, como eu estou falando, né. Já o composto, né, dos leites, o leite em pó e o leite de vaca desidratado, que mantém sua composição natural com proteínas de alto valor biológico, como leite, lactose, vitaminas, minerais, ideal para criança a partir de 1 ano, adulto saudável. Então está aí. Já o composto lácteo é uma mistura de leite com outros ingredientes, né? Existe leite com composto lácteo, né? Que é como carboidrato, óleos vegetais, proteicos, do soro, vitamina minerais,
aditivo, também costuma ter um preço mais acessível, né. Então existem vários, né. Então tem o leite integral. O leite integral já ele é mais puro, né. O leite em pó integral pode parecer difícil, mas fica bem mais simples quando você observa alguns critérios, como a composição, a presença ou não de lactose e o tipo de embalagem, né. Existe vários tipos de leite, leites integrais para criança, para idosos, leites que não tem nenhuma composição, nenhuma mistura. Já tem o leite, né, que é misturado, né. Tem mistura, tem várias misturas, no leite, então está aí, tem muitos tipos de leite, mas o leite em pó, tanto aquele que é misturado, como aquele que não é misturado, todos eles servem para as pessoas. Existem vários tipos de leites, são muitos, né, muitas marcas, muitos nomes de leites aqui, são bastante nomes. Por exemplo, tem o leite ninho, tem o leite, piracanjuba, né, é isso daí? Será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Piracanjuba, tem o leite Betânia, tem os leites integrais e esses mesmo, são leites integrais, tem o Piracanjuba, tem o Betânia, tem o leite ninho, são diversos tipos de leite, né, diversos tipos de leite. Mas as pessoas podem usar isso daí, e fazer um tipo de um suplemento, né, eles podem fazer suplemento através do leite, leite de soja, o leite, por exemplo, da semente de abóbora, né, da semente de abóbora também pode, né. Então o leite em pó é comercializado na versão desnatada e semidesnatada ou integral, podendo ser diluído em água ou café, ou ainda usado no preparo de vitamina, bolos, torta, purês, panqueca, molhos, né. O leite em pó faz mal, assim como o leite comum. O leite em pó é um alimento rico em nutrientes, importante para a saúde, como proteico, cálcio, vitamina A, e por isso o consumo desse tipo de leite geralmente não faz mal. O leite, como a gente já ouviu falar e a gente comenta, é tirado da secreção, né, do animal, né? Secreção, né? É secreção, é tirado do leite, do teta da vaca, né? É secreção da vaca, né? E é para manter, né, os filhotes, os bezerros, né? Assim como o mel também. O mel também, ele é feito de pólen, é pólen, né? Pólen das flores, mas é misturado com a secreção também da abelha. Então, para ter um mel mesmo bem, perfeito, bem caprichado, a abelha reúne, né, a essência da flor com a secreção da abelha, né. Então aquela secreção da abelha, junto com a essência da flor, se torna um mel bem apurado, se tornando um antibiótico natural, né. E assim é o leite também, o leite é tirado da secreção, do da vaca, né, da vaca, né. Então não faz mal, não faz se a pessoa for, não tiver alergia, né, se as pessoas não for alérgico, né. No entanto, o leite em pó,
Algumas pessoas podem causar dor na barriga, diarreia, excesso de gás. Algumas pessoas, nem todos, né? Intestino irritável, por exemplo, intolerância à lactose, alergia à proteína do leite. Depende da pessoa, né? Depende da pessoa, mas é muito difícil. O leite em pó faz mal para a diabetes. Não, o leite em pó não faz mal para o diabetes, porque é um alimento de baixo índice glicêmico. O leite em pó engorda? É claro, né? O leite em pó, quando consumido com moderação, né? E bem preparado, não engorda, não engorda. E os benefícios do leite? Ajuda também na massa muscular, fortalece a imunidade, facilita a perda de peso, previne a osteoporose. É claro, né, que pessoas que é alérgicas ao leite pode ter problema, né? Tem pessoas que não suportam o leite, né? Tem pessoas que dá problema respiratório, problema alérgico por causa do leite. Então ele é intolerante ao leite, né? Quando a pessoa é intolerante ao leite, aí já é diferente. Aí tem que mudar, usar o leite vegetal, né? Tem que usar o leite vegetal. Se a pessoa é alérgica ao leite animal, use o leite vegetal, né? E então está aí, né? E cada 100 gramas de leite em pó, o leite animal, de origem animal, tem 355 de caloria e 34,4 gramas de proteína. E gordura tem 1,06 gramas. Carboidrato tem 52,1 gramas, né? Fibra não tem nada, né? Cálcio tem 1.364 miligramas de cálcio. Já fósforo tem 1.674 miligramas. Já selênio tem 16,2 microgramas. Vitamina A não tem. Agora já o leite, 100 gramas de leite em pó integral, né? Já 100 gramas de leite em pó integral. Eu falei sobre 100 gramas de leite em pó desnatado, né? Agora, com a nata, que é 100 gramas de leite em pó integral com nata, em energia tem 498 de caloria. Já os 100 gramas de leite em pó que tiraram a nata, já é menos, é 355 de caloria. Já 100 gramas de leite em pó integral com nata, já tem 26 gramas de proteína, gordura tem 26,4 gramas de gordura, né? Carboidrato tem 39 gramas, fibra nada, cálcio tem 886 miligramas, fósforo tem 1.237 miligramas, selênio tem 16,2 microgramas, vitamina A tem 329 microgramas. Então as pessoas podem fazer um suplemento em casa, né? É muito fácil, eu vou dar uma dica aqui. Pega 100 gramas de farinha de semente de abóbora, 100 gramas de farinha, né? Tem que ser já triturado. A semente de abóbora triturado, pega 100 gramas de semente de abóbora triturada. Atenção, aí pega 100 gramas de farinha de soja ou leite de soja em pó, né? Aí pega mais 100 gramas de leite em pó integral. Aí mistura bem, faz aquela mistura e pode usar na suplementação, pode usar de manhã. Aí se torna um suplemento vitamínico, né?
Pode fazer mais, se quiser acrescentar mais, em vez de ser 100 gramas, pode acrescentar um pouco mais, né. Pode acrescentar mais, dobrar, né, a receita e com certeza as pessoas vão ter um suplemento, né. Então toda essa esses 3 leites, embora muitos discorda, né, tem as pessoas tem os veganos que não aceitam, né, que não toma leite. Isso vai depender de cada um, né. A gente não está aqui para debater sobre isso, né, mas aquele que gosta do leite, de vaca, leite em pó, pode ser o leite em pó, pode ser o leite em líquido. Então, isso depende de cada um, né. Então, a semente de abóbora tem vários benefícios, né. Também a soja tem vários benefícios, tanto em pó, como pode usar ela também em grão, e a semente de abóbora também em pó, e também o leite, né. Então, isso depende de cada um, se não é alérgico, então pode usar sim. Não sendo alérgico, não fazendo mal, pode usar todos esses ingredientes que com certeza isso daí vai fortalecer, vai ter mais saúde, vai ajudar a sua imunidade. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Até lá, se Deus o permitir. Até lá.